Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Pablo Bispo e mais um vídeo da coluna Professor Pablo Entrevista. Hoje, com muita alegria, eu recebo o professor Paulo Speller, professor emérito da Federal do Mato Grosso, pesquisador associado ao CELA, o FMG, colaborador do laboratório Obreal Global, sediado em Barcelona, e, assim como eu, na verdade, antes de mim, ele já estava, membro da equipe Kairos para a Transformação Educativa. E hoje teremos uma conversa que será bastante interessante sobre educação superior, panorama, a educação superior brasileira e outras coisas que o nosso convidado vai trazer. Mas antes, o recado que todo mundo que usa o YouTube não deixa de dar. Por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas que vocês julguem interessante, porque assim vocês ajudam que nós possamos manter essa iniciativa funcionando aqui. Então, em nome do público que nos assiste, eu quero dar as boas-vindas. Professor Paulo, é uma honra e um prazer estar aqui com o senhor fazendo essa entrevista. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de pedir era que o senhor fizesse um breve comentário sobre sua trajetória, sobre suas atividades mais recentes. Acho que nosso público gostaria de saber essa sua atuação. Olá, Pablo. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Uma honra participar do seu blog. Esse bate-papo aqui que nós estamos iniciando, não é? E eu acho que você já fez a apresentação. Claro que eu tenho um itinerário que vem de longa data, porque eu estou há muito tempo aqui nesse planeta. Então, já andei por muito lugar, já estive em vários países, várias instituições. E o meu perfil é um pouco esse, né? Eu nasci numa cidade do interior de Minas que já tinha um perfil muito internacionalizado. Então, isso me marcou e acabou marcando o meu destino. Minas Gerais é um estado, como o próprio nome diz, da mineração. Minas, não é? A mineração está presente desde longa data e eu nasci no polo siderúrgico de Minas Gerais, não é? Onde o aço está muito presente. João Molevade, pequeníssima cidade, né? Um pequeníssimo município, nem era município quando eu nasci lá, mas a companhia que se instalou lá depois do engenheiro Jean Molevade, que foi um francês que veio espionar as nossas reservas de minério de ferro no Brasil, no século XIX, acabou ficando, porque casou com uma mineira, ficou em Minas, virou mineiro, né? Se instalou numa fazenda, justamente onde hoje é João Molevade, está instalada uma empresa pioneira do ramo siderúrgico, que, quando eu nasci, era a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, com gente do mundo inteiro. Então, aquilo marcou muito a minha infância, a minha formação na escola pública, né? E eu saí para o mundo com aquela visão de que o mundo estava em Monlevade. Eu vi o mundo, eu vivi o mundo. É quando eu digo que a escola pública ela pode levar adiante um processo de formação não apenas naquele espaço fechado da sala de aula, mas no entorno, que foi o que aconteceu com o meu caso, e muitos da minha geração, daquele grupo, dos meus colegas em João Molevade. Então, eu saio, depois vou estudar em Belo Horizonte, porque Molevade não tinha ainda o ensino médio, estava começando o primeiro ginásio, eu mais velho em casa, então a minha mãe decidiu, meu pai obedeceu prontamente, vamos para Belo Horizonte. Sim. Então, estudei no Colégio Loyola, com os jesuítas, e acabei indo para Brasília, a Universidade de Brasília, aquele mito, né, da universidade que se renovava, que era pioneira, e era mesmo. A UNB nasce com esta sina, né, de uma universidade autônoma, independente, com patrimônio próprio. E ainda antes do golpe de 64, né, a lei de criação foi assinada pelo então presidente João Goulart, e dali surge um documento belíssimo, né, que é o Plano
da UNB. Esse é um documento que está disponível na internet, todos podem acessar, está no site da UNB também, onde se coloca aquela visão inovadora de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, que plasmaram aquele projeto inicial e levaram uma equipe maravilhosa para a UNB. Então, eu tive esse privilégio já depois do golpe. Eu fui para lá em 1966, depois da crise, da invasão. A universidade retoma as suas atividades justamente depois da invasão militar de 1965, e ela retoma as suas atividades em 66, e eu vou estudar psicologia. Fui aluno de psicologia da UNB. Maravilhosa a UNB. Sobrou muita coisa ainda depois da crise, depois do golpe, não é? E eu morei na universidade, nós ficávamos na biblioteca até meia-noite, o movimento estudantil foi intenso, eu participei de tudo. Então, quer dizer, a partir daí, eu finalmente acabo saindo do Brasil em 68, né? O movimento estudantil me obriga, eu estive no Congresso da UNE e Ibiúna, eu saio para o México, exilado, para completar a minha graduação na Universidade Veracruzana, no México, no estado de Veracruz. Dali eu vou para a UNAM, para a Universidade Nacional Autônoma do México, faço meu mestrado, me torno professor da UNAM, que é a maior e uma das melhores universidades da América Latina, juntamente com a USP e com a Universidade de Buenos Aires. São as três icônicas da América, são enormes, maravilhoso. Foi outro privilégio imenso estar na UNAM, na Universidade Nacional Autônoma do México. Eu, dali, saio para o meu ano sabático em Moçambique. A UNAM tem o ano sabático, é o 7º ano como professor. Fui para Moçambique. E, logo depois disso, vem a anistia no Brasil, em 79, e isso me traz de volta ao Brasil. Vou para Mato Grosso, me torno professor, primeiro visitante, depois de carreira concursado, da UFMT, faço praticamente a minha carreira acadêmica em Cuiabá, em Mato Grosso, naquela região fronteiriça com a Bolívia, a 200 quilômetros da fronteira com a Bolívia. Aquilo já me chama novamente para a arena internacional, América Latina, né? E ali, pouco tempo depois, 4 anos depois de estar em Mato Grosso, eu vou para a Inglaterra fazer o meu doutorado em ciência política, para estudar justamente esse processo de expansão da fronteira pioneira em Mato Grosso, naquele contexto amazônico, onde eu estudo o papel do Estado, através de 2 agências do Estado brasileiro, que são o DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral. Olha aí, eu voltando para a mineração. Sim, verdade. E era o ouro que estava muito presente, né? A exploração do ouro, e o INCRA, porque eram as 2 questões centrais na dinâmica dessa região, o ouro e a terra. E todos os atores da fronteira estavam presentes ali. Essa foi a minha tese de doutorado, esse estudo que eu fiz na Universidade de Essex, na Inglaterra, na cidade de Colchester. Tive um orientador maravilhoso que estudou amplamente o processo de expansão da fronteira no Brasil, Joe Fallraker, que era professor em Essex, e volto para o Brasil, volto para Mato Grosso, e anos depois me torno reitor da universidade. Primeiro diretor do Instituto de Educação, depois fui reitor por 2 mandatos, entre o ano 2000 e o ano 2008. Perfeito. Em seguida, sou convidado pelo MEC para implantar uma nova universidade federal de integração internacional, tanto já outra vez me chamam de volta para a arena internacional, e eu coordeno o trabalho de formulação do projeto da Unilab, a Universidade Afro-Brasileira Federal, iniciativa do governo brasileiro, juntamente com outro projeto, no mesmo período, que foi a Unila, voltada para a América Latina, sediada em Foz do Iguaçu, enquanto que a Unilab está sediada na cidade de Redenção, no Ceará, e tem também um campus na Bahia. A Unilab tem essa característica interessante. Ela está em São Francisco do Conde, um município muito interessante do recôncavo da Bahia, o recôncavo baiano, aliás, né? Então, mas ela está sediada em Redenção, que foi a primeira cidade a abolir a escravidão no Brasil.
antes da Sim. Lei Áurea, inclusive. Então, ali foi era para ficar 1 ano, eu acabei ficando quase 5 anos, sabe? Uhum. Eu fui para Sim, lá em eu entendo. 2008, eu queria fazer meu Uhum. pós-doc e tal, e o ministro Fernando Haddad falou, não, Paulo, é só 1 ano e tal, e você vai Uhum. fazer seu pós-doc. Acabei ficando de 2008 a 2013. Sim. Quando eu achei Uhum. que eu podia buscar outros caminhos, o ministro Mercadante me chama para Brasília para ser secretário de Educação Superior. Então, eu assumo a CESU em 2013, até Sim, 2014, até dezembro. sim, E em sim. 2015, eu estou indo muito rápido para a gente Não, não, poder claro. falar de outras coisas. Perfeitamente. Né? Se sinta na sua casa. Então, em 2015, eu assumo um desafio que me coloca o governo brasileiro, que foi a minha candidatura a secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos, sediado em Madrid, presente em toda a América Latina, todo o Caribe. Sou eleito por unanimidade numa Assembleia Geral em 2014. Em 2015, eu vou para Madrid. Fico lá 4 anos. Foi um trabalho maravilhoso, não por causa de mim, mas porque eu aí já tinha um mandato, tinha uma estrutura com equipes, escritórios, projetos em todos os países da América Latina, né? e do Caribe, né? Todos os países onde se fala o português e o espanhol na América Latina, no Caribe e na Península Ibérica, tem a presença da OEI, além dos países de língua portuguesa que nós trouxemos para a OEI como países observadores, portanto, os países da CPLP, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Enfim, é um outro patamar de... Isso coloca a OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, numa perspectiva praticamente global, porque ela está na América Latina, está no Caribe, está na Península Ibérica, na Espanha, em Portugal e em Andorra, que também é um país ibérico, né? E o continente africano, além de Portugal, né? Que é membro da CPLP, evidentemente, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que abre uma série de perspectivas, juntamente com a Espanha, onde está sediada a Secretaria-Geral, para uma relação com Bruxelas, com a União Europeia, com os 27 membros da União Europeia. E o continente africano, que eu já mencionei. E com até alguma presença em outras regiões do planeta, porque a língua portuguesa está presente, além de Timor-Leste, que tem a língua portuguesa como uma de suas línguas oficiais, Sim. A língua portuguesa, de uma maneira ou de outra, está presente em vários outros territórios, Macau e outros, né? regiões, Macau, até na Tailândia nós vamos encontrar a presença da língua portuguesa, porque os navegadores portugueses andaram pelo mundo todo, pelo menos pelos litorais, pelas costas, mundo árabe. Então, quer dizer, a OEI tem essa característica muito interessante de ser ibérica, latino-americana e caribenha, mas está no mundo todo. E, depois disso tudo, eu assumo estas responsabilidades que você mencionou agora. Né? Sim, Eu estou colaborando nessas claro. organizações. Se houver tempo e oportunidade, nós voltamos a falar sobre isso. Muito Podemos sim, rapidamente, esse foi o meu sim. itinerário. Não, perfeito, eu agradeço muito, porque é muito importante, professor Paulo, que nossos espectadores, especialmente quem está chegando hoje, né, nós temos uma geração muito jovem entrando nas universidades e que, às vezes, não tem a dimensão da trajetória daqueles que são um pouco mais experientes, andaram um pouco mais, e é importante saber até para que as pessoas entendam por que a gente dá destaque e voz a algumas pessoas que às vezes não são tão conhecidas, não por não terem mérito, mas sim por não terem construído uma carreira com foco midiático. Então, acho importante fazer isso. Né? Há outras pessoas que produzem muito menos que o senhor, mas vamos dizer, são as pessoas da moda, né? E etc. Mas então é importante para os jovens, para os que estão chegando hoje, para terem uma noção disso.
Então, professor, eu posso observar, né, e me lembro particularmente da época em que o senhor estava na Sesumec, eu estava naquele banco de avaliadores do Sinaias, né, e participei de uma das rodadas de treinamento lá em Brasília, etc. Então, assim, lembro muito vagamente, né, e depois retomamos o contato por conta do Kairos, né, muito vagamente. Assim, desde essa época, eu já pude observar a sua atuação frente à educação superior. O senhor complementa isso, trazendo esse esboço de trajetória, assim, né, resumida. E aí eu tenho uma pergunta para a gente abrir aqui nosso debate, nossa discussão, que é a seguinte: em matéria de educação superior, como o senhor hoje avalia o panorama brasileiro da educação superior? E uma pergunta que é decorrente dessa, mas que a gente não pode esquecer, o Brasil, a educação superior brasileira, no contexto latino-americano. Como o senhor vê isso hoje? Olha, Pablo, a educação superior hoje no Brasil tem dois aspectos que eu gostaria de ressaltar. Por um lado, há uma crise que é conjuntural neste momento, que afeta sobretudo as universidades públicas, em especial as universidades federais, por conta da relação com este governo, que Sim, tem tempo certo. Não é? Há uma crise até pela concepção que este governo tem do papel das universidades federais, que vem sendo construído ao longo dos últimos, pelo menos, 100 anos. Esse é um parêntese importante, ou seja, a universidade brasileira é muito jovem, contrariamente aos países hispânicos, de sim, colonização espanhola, melhor dizendo, que quando a Espanha cria praticamente uma universidade em cada uma das suas colônias, já no século XVI, né? é, Começando ali na ilha de Hispaniola, onde hoje está, inclusive, o Haiti, mas era uma colônia, até o nome da ilha já diz isso, sim, Hispaniola. Ali sim, começa, em 1536, 37, a primeira universidade que se cria na América Latina hoje. Naquela época não era América Latina. Né? E, a partir dali, os espanhóis e a igreja, entre o Estado e a igreja, a coroa e a igreja, melhor dizendo, vão criando e criaram muitas universidades. Aí vem México, vem América Central, Guatemala, Peru, Argentina, Chile, enfim, eles vão criando uma universidade atrás das outras. E os portugueses não criaram nenhuma universidade. Aliás, não era verdade. nem projeto da República quando ela se instaura no Brasil. Só em 1920 é que vai ser criada a primeira universidade, formalmente, que é a Universidade do Brasil, no Rio de Sim, Janeiro, né? sim, Que foi a junção de unidades dispersas na cidade do Rio, mas não foi propriamente um projeto de universidade, que só vai acontecer mais tarde com a Universidade de São Paulo, a USP, que tem um projeto, que constrói um projeto, inclusive com uma forte cooperação francesa. Então, a nossa universidade é muito jovem, mas ela conseguiu avançar enormemente. Hoje, o Brasil é referência na América Latina e no mundo pela qualidade das suas universidades. Qualidade no sentido da pertinência, como a sim, Unesco ressalta desde a primeira Conferência Mundial de Educação Superior, em 1998. Né? E essas universidades, quando se instaura essa crise com o atual governo, elas já, boa parte delas estão consolidadas. Então, por isso que eu digo que é uma crise de conjuntura, porque isso tem tempo certo para acabar. sim, O é, mandato deste governo termina no próximo ano e eu tenho a confiança de que o papel das universidades, que é estratégico para o nosso país, ele continua e ele vai ser retomado com muita força a partir das eleições do próximo ano. Não tenho a menor dúvida disso. sim, Há, entretanto, um segundo aspecto que eu queria mencionar, que é uma crise do projeto de universidade, que já estava
aflorando antes da pandemia. Não se trata de uma crise decorrente da pandemia. A pandemia tem as suas Sim. especificidades no que diz respeito ao impacto sobre a educação em geral, sobre a sociedade em geral, sobre tudo, Claro. mas em especial sobre as universidades. E o que nós retomamos ou nos damos conta, mas ainda timidamente em alguns países, em alguns lugares, em algumas instituições, é que aquele projeto de uma universidade isolada não tem mais cabimento. Já não Certo. tinha antes. Por isso que eu quis ressaltar um pouco o meu itinerário, mostrando Claro. que essa minha experiência me mostrou o quê? Que a relação das universidades entre as instituições, entre os países, a cooperação internacional, a mobilidade de estudantes, de pesquisadores, de professores das universidades era absolutamente necessário. E hoje isso está mais do que evidente. Ou seja, aquela universidade que pensa que na pós-pandemia, como alguns querem caracterizar, como se a pandemia tenha data para começar e data para acabar. Essa é uma outra discussão, porque é um processo que não vai acabar, ou acabou ontem, vai acabar amanhã. Não, veja, as universidades, não é no Brasil, é no mundo, cada vez elas se dão mais conta e avançam na direção do estabelecimento de redes colaborativas, numa mesma região, no mesmo país, com outras regiões, outros continentes, né? E, na verdade, o que nós observamos durante a pandemia é um avanço exponencial das tecnologias. Esta que nós estamos usando agora é uma delas, sem dúvida. A mais simples, né? O Zoom, é a mais simples de todas. Na verdade, você tem aí tecnologias interativas maravilhosas e com um potencial de crescimento fantástico. Isso está permitindo que se avance em projetos colaborativos, onde esta relação, não é, entre as universidades, na direção da sua internacionalização, inclusive, da internacionalização dos seus currículos, dos seus processos formativos, das pesquisas, muito mais do que nós tínhamos antes da pandemia. Isso está avançando muito em todas as regiões. E é algo que, no Brasil, nas nossas universidades, nós precisamos avançar mais celeremente nessa direção. Bastante. Nós mencionamos aí a minha presença e a sua no Kairos. O Kairos hoje está colaborando, está apoiando uma iniciativa com o Haiti. Eu estou participando pessoalmente, inclusive no sentido de abrir um espaço para um trabalho colaborativo com as universidades públicas do Haiti, começando pela Universidade Estatal do Haiti e as universidades regionais, que são todas públicas. Nós já estamos bem avançados no sentido de colaborar através dessas redes via universidades da América Latina, começando pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, que tem uma grande experiência na educação virtual, não é? Na educação remota, tanto na graduação como na pós-graduação, e nós estamos agora trabalhando no sentido de um trabalho colaborativo junto com essas universidades, abrindo espaço para estudantes do Haiti, diante das dificuldades tremendas pelas quais passa o Haiti, e com o apoio de outras instituições, como a UF, que é a Associação Universitária da Francofonia, não é? Como são os conselhos nacionais de pesquisa de alguns países, do Brasil, da Argentina, do México, para que a gente possa apoiar um processo de crescimento, de desenvolvimento e de incorporação desses avanços de algumas universidades do nosso continente, da nossa região, pelas universidades haitianas. Isso nós estamos fazendo através do Kairos. E o Kairos não é nada mais do que um conjunto de professores, pesquisadores, dirigentes atuais e ex-dirigentes, como eu, que têm uma experiência e podem trazer essas contribuições, como esse projeto
que nós estamos realizando no Haiti. Certo. No caso do Obreal, que é um observatório internacional, que foi iniciado na Universidade de Barcelona, nós estamos, nesse momento, construindo um projeto de internacionalização da educação superior e, sobretudo, a internacionalização formativa, Boa. curricular, entre vários países da América do Sul, entre várias universidades de pelo menos 6 países na América do Sul. Ou seja, um estudante poder avançar nas suas atividades, na realização de créditos, de estágios, de disciplinas, de pesquisas, etc., no Peru, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, e isso somar-se de forma orientada para a formação desse jovem estudante. Você perguntou da América Latina, Perfeito. e aí eu falo mais diretamente da América Latina, ou seja, o Brasil, que historicamente sempre esteve afastado da América Latina, até por uma determinação do processo de colonização, Portugal versus Espanha, como nós já mencionamos, sim, mas o Brasil sempre esteve mais voltado para o Atlântico como única colônia portuguesa na América, enquanto que a Espanha tinha aquele conjunto de colônias que vinham desde o que hoje é o sul dos Estados Unidos, sim, até a Patagônia, que são vários países, inclusive no Caribe. Né? Verdade. Então, quer dizer, o Brasil sempre... Eu quando falei de Mato Grosso, inclusive mencionei a Bolívia, falei a 200 quilômetros da fronteira com a Bolívia. Mas quando eu cheguei em Mato Grosso, não havia nenhum processo integrativo ou busca de contato entre a Universidade Federal de Mato Grosso e as universidades bolivianas ou peruanas, que estão ali próximas, e chilenas, né? Como se a Cordilheira dos Andes nos impedissem de dar este passo. Perfeito. A mesma coisa no Mercosul hoje, a mesma coisa na Amazônia, no norte, quer dizer, a fronteira sempre aquela coisa afastada, distante, e os países de língua espanhola são outra realidade, eram outra realidade. É muito recente esse conjunto de iniciativas do governo brasileiro, das universidades brasileiras, apesar de que algumas, sobretudo no sul do Brasil, têm já um contato maior. Né? O caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem, até pela proximidade, um contato maior com a Argentina e com o Uruguai. Mas essa busca da integração ela é muito recente e ela demanda ainda passos muito grandes que nós precisamos dar e estamos construindo. Claro que, nesse momento, com uma série de dificuldades pelas 2 crises de financiamento e de um desencontro, para dizer o mínimo, entre as universidades e o governo federal, mas que, historicamente, vêm sendo construídas, e eu estou também convencido de que o Brasil vai retomar com grande força esse processo integrativo, não só das universidades, mas dos próprios, ou entre os próprios países da América Latina. Eu acho que o projeto para nós superarmos todas estas dificuldades e essa grande crise com os impactos da pandemia passam pela integração econômica, social, acadêmica, ambiental entre os nossos países. Certamente as nossas universidades, sobretudo as públicas, federais e estaduais, algumas estaduais, comunitárias, algumas PUCs, enfim, o conjunto das universidades brasileiras terá um papel absolutamente estratégico nesse processo integrativo que vai ser retomado com muita força a partir de 2022, 2023. Certo. Creio eu. É o que esperamos, cremos, né? Temos aí uma probabilidade, e, é claro, é algo desejável. Né? Eu aproveito para reiterar um convite que eu deixei até lá no Kairos, né? Para que se inscreva e possa participar do Congresso Ibero-Americano de Educação que nós estamos organizando em conjunto entre a UF, mais 14 universidades do Equador, Espanha, Portugal, Argentina, Colômbia, tem várias da Colômbia, etc. E depois eu vou até deixar o link, caso os nossos espectadores queiram também se inscrever. Com uma novidade,
é um congresso cujo custo é muito elevado, são R$ 3,50 de dólar para se inscrever. Então, a ideia é essa mesmo, é que mais pessoas possam vir e participar de debates de alto nível, participar de uma série de eventos, né? Justamente pensando nessa ideia que o senhor fala, professor Paulo, de tentar integrar o que as universidades fazem, seja no Brasil, seja em outros países da América Latina e até mais, da Iberoamérica, né? Tentar melhorar um pouco isso, como um elemento de internacionalização, que no caso específico da Universidade Federal Fluminense, que eu trabalho, é algo que ainda precisamos trabalhar com mais força, diria, com mais vigor, né? Bom, dentro disso, e tendo visto a sua profícua explanação sobre esses processos de internacionalização, de integração latino-americana, eu tenho uma pergunta que é também uma pergunta que não é fácil de ser respondida, mas é por isso que não é para qualquer um que eu vou dirigir essa pergunta, né? Como você vê hoje, e eu sei que até pela sua experiência frente à Secretaria de Ensino Superior do MEC, você pôde estar diante de processos de avaliação de qualidade no Brasil, né? Como você vê hoje a qualidade da educação superior brasileira, especialmente quando nós comparamos com os países do nosso entorno? Como você vê hoje, tanto se referindo, claro, às instituições públicas quanto às privadas? Como o senhor vê esse panorama da Olha, qualidade, Pablo, particularmente? na verdade, você tem um processo de reconhecimento tanto formal quanto informal. Formal, com todas as limitações dos ranqueamentos internacionais, seja com o critério que for, as universidades brasileiras estão sempre presentes. Não é só pelo tamanho do Brasil, não é só porque nós somos esse gigante continental. É porque nós temos universidades que são reconhecidas com esses critérios de produção acadêmica, de pós-graduação, de pesquisa, de extensão, de graduação. Qualquer critério que você queira usar, nossas universidades no Brasil inteiro estão presentes nos ranqueamentos, ocupando os melhores lugares, claro, de ano para ano, de ranking para ranking, sobe, desce, etc. Mas a universidade brasileira, em geral, ela é reconhecida. As federais, as estaduais, as comunitárias, algumas privadas, né? Algumas poucas privadas, algumas unidades que não são universidades, são escolas ou faculdades também privadas que têm tido um reconhecimento, são mais setoriais, né? Então, o Brasil está bem na foto, é o que eu queria dizer. E eu sinto isso, como eu andei muito no exterior, né? No México, na Espanha, em toda a América Latina, o Caribe, na Europa, na África, a Universidade Brasileira é referência. E você vai ver o quê? Presença de projetos, de equipes, de profissionais, né? Presença de colaborações em diferentes momentos da história brasileira, através do próprio governo brasileiro, né? Do Itamaraty, né? Então, quer dizer, do Ministério da Educação, você vê uma presença importante e colaborativa das universidades brasileiras. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Nós temos um sistema construído de asseguramento da qualidade da universidade brasileira, da educação superior brasileira, melhor dizendo, que também garante essa qualidade. Você tem dificuldades aqui e ali, isso é próprio de um sistema como o nosso, que é jovem e em expansão. A pós-graduação brasileira é uma referência mundial, o trabalho que a CAPES fez ao longo dos anos, com algumas dificuldades recentes também, mas a CAPES, através da CAPES, nós construímos um sistema de pós-graduação robusto, de qualidade, respeitado em todo mundo, né? Isso eu posso dizer com toda a segurança. O CNPq traz uma contribuição importante também no financiamento, em parte da pós-graduação, através das bolsas, né, de projetos de pesquisa. Então, quer dizer, há uma história importante do sistema de ciência e tecnologia e inovação brasileiro, em que as universidades são
os atores principais desse processo, ao lado de algumas outras instituições que também se dedicam, sobretudo, à pesquisa, né? Posso citar um caso bem em evidência hoje, que é a Fiocruz, aí no Rio de Janeiro, Sim, né? verdade. Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que está contribuindo enormemente para todo o processo de produção de vacinas, de tecnologias, busca de novos procedimentos para fazer frente aos impactos da pandemia da Sim, Covid-19. Então, quer dizer, o Brasil está bem na foto. Nós não estamos bem neste momento pelas dificuldades desse relacionamento que vem havendo e até, digamos assim, para espanto nosso, uma negação do papel da ciência em geral nesse processo de enfrentamento da pandemia, em que, novamente, nós queremos acreditar que se trate de um hiato na nossa história que vai sim, ser retomado, não é? Brevemente, a partir do próximo ano, 2023, com toda a força, o nosso sistema de ciência e tecnologia, as nossas universidades estarão contribuindo mais ainda do que já estão, porque muitas universidades continuam. Desenvolvimento sim, da vacina, por exemplo, você tem sim, algumas universidades brasileiras que já estão testando, já estão muito avançados, no caso da UFMG e outras universidades, no caso da Unifesp, né, que estão já trabalhando intensamente nesse processo. Então, as universidades não estão paradas, apesar dessas dificuldades que nós estamos vivenciando no momento, que são graves, sim. são muito problemáticas, mas que as universidades continuam trabalhando. E esse papel estratégico, ele com certeza vai ser retomado muito brevemente. Sim. Perfeitamente. Inclusive, fazendo um comentário dentro dessa sua fala, eu sou testemunha de que as universidades não param. Na verdade, em alguns casos, o trabalho até se intensifica. O que tem acontecido é que as instalações, por questões, né, sanitárias, elas precisam estar fechadas em muitos casos, mas nós temos trabalhado muito, né? Não é verdade? O trabalho remoto é trabalho, né? E um trabalho grande. Eu costumo brincar, às vezes, com meus alunos, dizendo assim: é como se, de certo modo, nosso momento fosse tão grave que nós tivéssemos retornado ao século XVIII com as aulas régias do Marquês de Pombal, em que os alunos compareciam até a casa do professor para as aulas, porque não havia escolas. Porém, nós temos tecnologia hoje, né? Então, a situação tornou-se difícil, mas a gente manteve, né? A gente manteve e tem mantido as iniciativas. Um exemplo é aqui. Nós aqui, nesse momento, estamos a uma distância considerável e estamos conversando, discutindo ciência, tecnologia, educação superior e etc. Dentro disso, e de modo a gente ir encaminhando a parte final dessa nossa entrevista, essa nossa conversa, você mencionou em vários momentos da sua fala algo que eu também acredito, que é referente a um processo de retomada a partir de 2023, de retomada forte. E aí eu queria te ouvir um pouco, a partir do que nós vemos hoje, quais são as perspectivas de futuro que você vê em relação à qualidade da educação superior, à reorganização da educação superior, talvez, partindo, diria, de 2022 em diante? As principais fortalezas que nós temos, como é que seria esse seu panorama, assim, pensando daqui para diante, né? O que nos espera, diria mais ou menos. Olha, Pablo, eu acho que uma condição essencial para essa retomada é o equacionamento da questão da autonomia universitária. Já está na Constituição, é constitucional, as universidades são autônomas, mas nós precisamos que isso se torne efetivo no nosso país, como já é em muitos países, historicamente, inclusive. Então, a universidade ela tem que ter essa autonomia, até para que ela tenha agilidade, tanto na escolha dos seus dirigentes, tem que acabar com essa coisa de lista tríplice, que não faz o menor sentido. No passado era lista sextupla. Aí Nossa, passaram para tríplice, não resolve.
A universidade tem que escolher o seu dirigente, como acontece em toda a América Latina. Isso não é novidade. Quando você conta isso em outros países, mas, Paulo, isso é verdade? Não acredito. É verdade. Quer dizer, acabar com a lista e dar realmente essa autonomia, tanto para a escolha de dirigentes, como para a gestão do seu orçamento, de forma responsável, obviamente, porque eu sempre digo o seguinte, Paulo, não existe instituição mais controlada e fiscalizada do que a universidade. É tanto o conselho, começando pelo conselho universitário, em algumas o conselho diretor, né? A presença do movimento sindical, tanto dos servidores técnico-administrativos como dos docentes, como as entidades estudantis, as organizações não governamentais. Não existe instituição mais transparente e controlada do que a universidade. Igualmente, o seu orçamento. Mas o orçamento tem que ser gerido, não é, pela instituição, para que ela possa fazer frente a esses desafios que eu mencionava, e para que nós, que eu digo, as universidades, possam se engajar nesse processo colaborativo tão essencial para nós avançarmos e avançarmos mais rapidamente, nós precisamos de autonomia, porque esta agilidade é importante. Eu dou um exemplo muito presente ainda na nossa memória, logo no início da pandemia, quando os chineses resolveram construir um hospital especializado, exclusivo, para a pandemia. Sim. E eles colocaram o processo, em alguns dias eles levantaram aquele hospital. Foi uma prioridade do Estado. Então, aquilo tornou-se realidade. Com robôs e tudo mais, nanotecnologia, robôs, um monte de... Projetos os mais avançados, enfim, com um processo construtivo ininterrupto, 24 horas por dia, que, aliás, é a forma de trabalho dos chineses em todo o mundo. A cooperação chinesa, eles chamam de cooperação da cama quente. Uhum. Sabe por quê? Eu vi isso na África. Porque eles não paravam as obras e os trabalhadores nunca deixavam esfriar a cama, porque saiu um turno, entrava outro, saiu um turno, entrava outro. Sim. Eram 3 turnos ininterruptos e eles faziam portos, aeroportos, edifícios públicos, estradas. Eu vi isso em Moçambique, eu vi isso na África inteira. Enfim, então, quer dizer, as nossas universidades precisam ser controladas, já são controladas pelo Tribunal de Contas da União, obviamente, e outras instâncias do poder público, não é? A própria AGU tem uma presença muito forte nas universidades. Eu fui reitor, eu vivenciei isso. Na própria CESU havia um controle, e deve haver mesmo esse controle, né? Mas essa autonomia tem que ser respeitada. Essa é a condição essencial para que as nossas universidades, para que a UFMT, a UNB e a UF possam trabalhar juntas, mas não esperar anos a fio para que o processo possa andar. Ter essa autonomia passando pelos conselhos, com projetos bem elaborados, responsáveis, inclusive projetos internacionais. Foi o que nós fizemos na Unilab. A Unilab nasce, as 2 universidades de integração internacional, criadas há 10 anos, agora já 11, não é? Elas foram criadas com uma missão formal, está na lei de criação da Unilab e da Unila, a realização da cooperação internacional. No caso da Unilab, com os países em África, e no caso da Unila, com os países latino-americanos. Então, isso nos deu uma agilidade na Unilab, e também acontece na Unila, para a realização desse trabalho, inclusive em outros países, com o orçamento da própria universidade, o que, no nosso caso, nós fomos capazes de fazer através de uma colaboração com a própria CPLP, né, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é um organismo internacional que está sediado em Lisboa, mas tem presença em todos os países de língua portuguesa, na África, Ásia, Europa e na América Latina. Então, quer dizer, esse é um aspecto essencial, né? Que nós tenhamos esta autonomia, as nossas universidades, no caso as federais, né? Tanto para o financiamento, nos moldes do que tem as universidades estaduais paulistas, que, no caso delas, tem um percentual da arrecadação de tributos no estado de São Paulo,
em torno de 10%, que é dividido proporcionalmente entre as 4 universidades. São 4. Tem a Universidade Virtual de São Paulo também. É a 4ª, sim, sim. que muita gente não conhece, além da USP, Unesp e Unicamp. Então, as universidades federais precisam de regras estáveis de financiamento, por um lado, escolha de seus dirigentes e gestão dos seus orçamentos, para que possam as nossas universidades federais, no caso, cumprir ainda mais esse papel estratégico de contribuir para que nós contemos com um país cada vez mais solidário, mais equânime, presente em todos os nossos rincões, que as universidades já estão, porque são estratégicas. Com E a certeza. produção do conhecimento está nas universidades. E aí, nesse caso, eu fecho. É a era do conhecimento. Sem conhecimento, sem a valorização do conhecimento, tanto da ciência básica quanto da tecnologia, a inovação em todas as áreas do saber, em todos os campos do saber, isso é absolutamente estratégico para que a gente possa superar os grandes entraves que nós temos e poder avançar mais rapidamente no nosso país. Não, perfeitamente. Só tenho a concordar, porque realmente o conhecimento é o tipo de bem, de capital, mais importante e mais invisível, eu costumo dizer. Porque sem ele, você não consegue sequer desenvolver as matrizes para a indústria, comércio e até o mercado financeiro. Né? Até o mercado financeiro. Quem dirá os setores produtivos e tudo mais. Né? Então, é muito importante e estratégico o papel da universidade. Sem ela, nós não temos, por exemplo, uma boa formação de professores, o que vai impactar lá na educação básica. E o Brasil tem, infelizmente, uma dificuldade muito grande com isso. Né? Nós vemos índices terríveis. Cheguei a ver um levantamento que a Unesco fez em 2016 com estudantes da educação superior brasileira, em que mais ou menos 39% eram analfabetos funcionais. Ou seja, isso é um problema que é também cultural, na medida em que existe hoje isso está explodindo, hoje isso se torna muito claro. Existem vastos setores da cultura nacional, vários setores da população que sequer acreditam no papel estratégico da ciência e da tecnologia, chegando a duvidar, né? Chegando a duvidar de coisas óbvias, né? Fazendo coisas, por exemplo, como as que ficaram marcadas na história com a revolta da vacina, por exemplo, na época do Oswaldo Cruz. Né? Né? Então, a universidade luta contra isso. A universidade luta e nós contra... temos, se você me permite, Pablo, nós Claro, temos uma querido, belíssima oportunidade, dentro de poucos meses, vai ser realizado em Barcelona, na cidade de Barcelona, na Espanha, a terceira Conferência Mundial de Educação Superior da Unesco. A primeira foi em 98, em Paris, a segunda foi em 2009, também em Paris. Pela primeira vez, vai ser fora da sede da Unesco, que está lá em Paris, vai ser em Barcelona, e é uma oportunidade belíssima para que nós, brasileiros, nós latino-americanos, levemos as boas práticas, os belos projetos que nós temos em nossas universidades, para tornar realidade essa perspectiva que eu coloco aqui, que é uma tendência mundial agora, da internacionalização da educação superior, do estabelecimento de processos colaborativos, tanto nacionalmente, num país como o Brasil, isso é essencial, né, entre as universidades federais e o conjunto das universidades no Brasil, que nós temos pouco ainda, mas esse processo colaborativo internacional em todo o mundo, mas, sobretudo, na América Latina, que é algo que também vai acrescentar muito a esse papel estratégico da universidade. Então, nós temos que levar isso para que, na declaração final, nos documentos da conferência, nós possamos caminhar nessa direção, que, aliás, em Córdoba, na Argentina, em 2018, quando realizamos a terceira Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e do Caribe, já colocamos essa perspectiva do papel estratégico da universidade e da educação superior e dessa colaboração tão importante entre todos nós. Perfeito. Professor Paulo, eu gostaria ainda de ficar algumas horas aqui, né? Acho que, sem dúvida, ficaríamos e vamos ter outras oportunidades. Né? Sempre
esse é um espaço que sempre será de boas-vindas, de boa acolhida para a sua presença, porque todos temos muito a aprender contigo. E, nesse momento, eu vou passar, então, para as nossas considerações finais, dando uma saudação final também ao nosso público do canal e agradecendo desde já a sua presença e os importantes conhecimentos que você está trazendo para um público que é variado e que tem muito ainda a aprender com a presença de especialistas e pessoas do campo, como o senhor tão bem o fez. Se for possível, depois eu vou pedir o contato do Congresso de Educação, né, da Conferência Mundial de Educação de Barcelona, para que eu deixe na descrição do canal, para que os nossos espectadores possam também olhar, pensar se vão assistir, como vão fazê-lo, etc. Tudo bem? Então, vou pedir então que a gente faça as nossas considerações finais e, mais uma vez, agradecendo muito a sua presença, que abrilhanta realmente o nosso canal aqui. Pablo, a minha mensagem final, minha consideração final é uma mensagem que eu deixo aqui, sobretudo, para os jovens estudantes, jovens docentes, jovens trabalhadores da universidade. Não esmoreçam. A universidade é um locus, é um lugar privilegiado de trabalho na produção do conhecimento, na formação de novas gerações. É uma responsabilidade imensa que nós, todos que estamos na comunidade universitária, temos, e há momentos, né? Eu que já passei por tantos processos, posso dizer isso com segurança, há momentos em que realmente a conjuntura ela não nos é favorável, como essa, nesse momento de grandes dificuldades, em que nós temos que colocar boa parte das nossas energias nesta temática. Eu gostaria que não precisássemos estar falando que a universidade precisa de autonomia, que ela já fosse autônoma, que a gente pudesse dedicar toda a nossa energia à produção de novos conhecimentos pertinentes e relevantes para a sociedade brasileira como um todo, sociedade mais abrangente na América Latina, no planeta, né? Mas, no caso brasileiro, jovens, a universidade é essencial e, gente, é o melhor lugar do mundo para se trabalhar, para se estudar e para levar uma colaboração, um conhecimento novo para melhorar sempre a vida das populações, da sociedade como um todo, em nosso país. Jovens, vamos nessa. Nós temos uma luz que está logo ali para trazer essa grande contribuição que a minha geração deu, ainda está dando, ainda estamos dando. E lá em Barcelona, lá na Conferência Mundial de Educação Superior, vai ser de 18 a 20 de maio, em Barcelona, na Catalunha, na Espanha, nós teremos um enorme debate. Eu faço muita fé de que a delegação brasileira vai ser a melhor possível, com reitores, com lideranças na pesquisa, no ensino, estudantes, trabalhadores. Nós vamos ter uma belíssima contribuição, como tivemos em 1998, que, aliás, foi organizada por um brasileiro, diga-se de passagem, Marco Antônio Dias, que foi diretor da Divisão de Educação Superior da Unesco naquele momento e que coordenou o processo da primeira Conferência Mundial de Educação Superior em 1998, em Paris. Em 2009, nós reafirmamos, eu estive presente pessoalmente, colaborando, inclusive, na preparação, através do Instituto Internacional de Educação Superior da América Latina e do Caribe, que é o IESALC, da Unesco, que está sediado em Caracas, na Venezuela, que hoje também está muito envolvido na preparação deste processo. Estaremos lá, de uma forma ou de outra, com tecnologia, presencialmente, com Zoom, do jeito que der e pudermos, estaremos presentes, levando as nossas considerações, as nossas preocupações, as nossas propostas e, sobretudo, no caso brasileiro, as boas práticas, os belos projetos que nós temos no nosso país.
Perfeito. Nos encontramos em Barcelona. Até lá. Nos veremos, sem dúvida, professor. Muito obrigado. E para o nosso público em geral, nós estamos encerrando essa transmissão, essa entrevista, que muito gentilmente o professor Paulo Speller, que é uma pessoa muito interessada no desenvolvimento da educação, muito comprometida, ele pôde nos ceder parte de sua agenda atribulada para estar aqui conosco, que agradecemos. E não insisto, não é demais insistir, por favor, deixem lá o seu like no canal, se inscrevam, compartilhem, porque, como vocês podem ver, nós estamos trazendo a cada momento conteúdos interessantes, pessoas que sabem do que estão tratando, o que é raro hoje em dia no Brasil. Então, estamos trazendo aí no movimento totalmente contrário ao negacionismo, a quem desacredita da ciência. Só temos a agradecer ao professor Paulo e até a próxima oportunidade. Tchau para todos, fiquem bem, com muita saúde e não deixem de acreditar, como muito bem disse o professor Paulo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço.